Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel. Amém? A gente vai falar de uma passagem bem conhecida hoje. Esses dias eu estava analisando, estava pensando bastante sobre algumas coisas. E eu estava fazendo uns pequenos questionamentos comigo, né? E eu cheguei numa conclusão. Na verdade, qualquer pessoa que fizer uma pequena pesquisa vai chegar no entendimento de que pessoas que marcaram história são pessoas que decidiram fazer algo diferente. São pessoas que decidiram ir além, são pessoas que decidiram sair da sua zona de conforto, são pessoas que saíram da zona do superficial. E, como eu falei, vocês não vão precisar pesquisar muito, estudar muito para perceber isso. É só vocês verem grandes pessoas que marcaram a história, sei lá, Einstein e várias outras pessoas. Foram pessoas que viram o problema e decidiram fazer uma solução com o problema. Decidiram fazer algo além. E da mesma forma acontece nos dias de hoje. A realidade é que a história ela é muito ingrata com quem é covarde. Todas as vezes que a gente vê, por exemplo, a história dos 12 espias, hoje a gente só lembra o nome de 2. Foram 12. 10 foram covardes e hoje são esquecidos. E isso acontece de uma forma bem eficaz. E o que eu quero dizer com vocês, com esse contexto, é que todas as vezes que um homem ou uma mulher decide sair do seu superficial, com certeza Deus leva eles para marcar uma geração. Com certeza Deus leva ele para marcar uma história, deixar um legado. Então, por isso que o tema da palavra de hoje é gigantes e legados, amém? A partir do versículo 35, bora fazer diferente hoje, se coloque de pé. É um texto bastante conhecido, que diz o seguinte, eu vou dar uma resumida aqui para a gente poder discorrer mais. Eu saí após ele, vou voltar um pouco para vocês entenderem melhor. A partir do versículo 30, então se desviou dele para o outro e falou a mesma coisa. O povo lhe tornou a responder antes. Ouvi a palavra que Davi falara, anunciando a Saul, que mandou chamá-lo. Disse-lhe Davi a Saul, não desfaleça o teu coração, ninguém por acaso deixe filisteu. O teu servo irá pelejar contra ele. Respondeu Saul, contra ele, os filisteus contra ele você não poderá ir pelejar. Tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul, teu servo, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão, um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava pela barba, e feria e o matava. O teu servo matava, assim um leão como o urso, e este incircunciso filisteus será um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos do filisteu. Disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor é contigo. Então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, e lhe pôs sobre a cabeça o seu capacete de bronze, e fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a sua armadura e tentou andar, porque não era acostumado a usar esse tipo de coisa. Disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo sobre si. Então tomou o seu cajado na mão e colheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las na bolsa e trazia. Lançando mão da tua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e seu escudo ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço e ruivo e de boa aparência. Disse a Davi, sou eu algum cão para tu vir comigo com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse Davi,
vem a mim, disse a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com a tua espada, com a tua lança e com o teu escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, é quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei e tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e todos saberá quem é o Deus de Israel. Saberá toda a comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois o Senhor é de guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Levantando-se o filisteu, indo ao encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra ficou encravada em sua testa, na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu e o matou. Correu Davi, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a sua espada, desembainhou-a e matou, cortando a sua cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Amém? Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso. Pode se sentar. Eu particularmente gosto muito dessa história de Davi porque ela é muito rica em detalhes. Só que todas as vezes que não só a história de Davi, mas que eu vejo toda a história de qualquer homem da Bíblia, eu fico me perguntando, o que Deus viu de diferente nessa pessoa? E a história que, assim como qualquer outra pessoa na Bíblia, Davi era um jovem comum. Na verdade, não é só que via algo diferente. Se a gente fosse olhar por essa ótica, a gente só via coisas negativas, se a gente for olhar o padrão. Quando a gente olha, por exemplo, Abraão, Moisés, Adão, ou Noé, a gente vai ver que sempre essas pessoas tinham, na verdade, mais uma debilidade do que algo para se promover. E com Davi era mais ou menos a mesma coisa. Ele era um jovem comum, só que a diferença de Davi, quando eu paro para olhar, é o coração dele. A própria palavra fala isso. Davi, ele tinha um coração diferente. E antes de começar essa palavra, eu já trago isso para os nossos dias de hoje. Como é o nosso coração diante de Deus? A realidade é que hoje a gente fala muito de uma mente brilhante, mas a gente pouco fala de um coração centrado e alicerçado em Deus. E a realidade é que uma mente brilhante com um coração corrompido é você caminhar naquilo que Deus não promoveu e não espera para a gente. A importância da gente ter um coração alinhado é entender que a nossa mente brilhante pode nos levar para lugares altos, só que o nosso coração vai saber nos falar onde a gente pertence. Todas as vezes que a gente é promovido, que a gente recebe algo em Deus, a gente continua nele, a gente tem o mesmo coração, porque a gente conhece o nosso Deus. E isso vem através do meu coração em Deus. Eu não estou falando que a gente não pode ter uma mente renovada, a própria palavra fala isso. Só que a gente também tem que entender onde está o nosso coração, o que move o nosso coração. Todas as vezes que eu olho Davi, e aqui eu já vou entrar num dos pontos interessantes aqui da palavra, Davi, ele estava o tempo todo servindo todo mundo. Se você for olhar a passagem, ele desde o início, depois vocês dão uma lida do início, você vai ver, o tempo todo Davi estava servindo. Davi via prazer em servir as pessoas, Davi, sei lá, era como se fosse o chamado dele. E ele não só fazia isso, mas também fazia com muita excelência. E se a gente for parar para pensar, o fato de Davi servir, preparou ele para a guerra. Se a gente for ler como a gente acabou de ler, o fato dele ter ido servir o irmão dele, fez ele estar no lugar certo, no momento certo. E através disso, ele conseguiu entender e ver uma oportunidade. E se a gente vê aqui na Bíblia, o Saul fala, Davi, você não pode lutar contra ele, você é jovem, moço, de boa aparência, ele já é um guerreiro desde a sua infância. A resposta de Davi é, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha lobos, quando vinha leão, eu ia lá, matava, tirava, recuperava. Ou seja, se a gente for parar para pensar, o servir de Davi preparou ele para o que ele nem esperava.
E da mesma forma acontece com a gente hoje. Talvez o nosso servir vai nos levar para um lugar que a gente hoje não espera. E assim, se a gente for olhar, até quando o irmão de Davi tentou meio que sabotar ele, que a palavra fala, e é tão interessante que talvez eles eram homens de guerra. Só quando a gente vê esse exemplo, a gente entende o quanto Deus abate o soberbo e ele exalta o humilde. Ou seja, o coração de Davi, mesmo depois dele ter sido ungido, dele saber que existe uma promessa, eu não consigo ver Davi e não imaginar que ele tinha uma intimidade com Deus. E mesmo sabendo disso, ele sabia onde estava alicerçado o seu coração. Ele tinha, eu acredito de verdade que Davi tinha uma mente renovada. Davi, ele tinha uma mente brilhante, ele tinha uma mente avançada para a época dele, só que ele nunca esqueceu da raiz do seu coração. E todas as vezes que eu olho essa passagem, a gente percebe que antes de ser ungido, ele estava honrando o seu pai, antes da guerra ele estava honrando o seu rei, servindo, e durante a guerra ele estava servindo os seus irmãos, e depois da guerra ele estava servindo o seu povo. Davi por nenhum momento parou de servir. Ele entendia aquilo como algo principal, primordial na vida dele. E levando para esse ponto, a gente já entende que também não adianta só servir a Deus, a gente também tem que servir os nossos irmãos. Deus, ele tem falado muito comigo esses dias sobre um espírito de comunidade. Enquanto em muitos lugares as pessoas se preocupam com performance, eu acredito que Deus age no meio da comunidade. Eu acredito fielmente nisso, que todas as vezes quando a gente se dispõe a servir o nosso irmão, a gente está servindo a Deus. Porque eu também não acredito que a gente consegue servir a Deus sem servir o nosso irmão. Amém? E isso tem me trazido muitas coisas. Porque hoje em dia, a gente servir o nosso irmão é a gente de fato cumprir o que Deus está falando. E a realidade é que hoje a gente busca tantos adjetivos, busca tantas variáveis para falar do cristianismo e esquece que o cristianismo é para ser vivido, na prática. E a maior prova disso é a gente começar a seguir o que Deus está falando. Sabe, eu fico muito impressionado que C.S. Lewis ele fala muito isso, que o cristianismo ele é puro, ele é simples, mas ele não é fácil. Se você quer algo fácil, eu não te recomendo o cristianismo. Na verdade, a gente conversa muito isso na célula, que o cristianismo ele é a solução para todos os problemas que o mundo tem. Por quê? O cristianismo uma filosofia, ele é uma crença que faz você pensar antes no teu irmão do que em você mesmo. Se a gente for parar para pensar, cara, eu falo para vocês, eu gostaria muito de, se um dia, sei lá, Deus me dá uma empresa, ter pessoas cristãs trabalhando comigo. Porque eu falo por mim, todos os dias que eu estou no meu trabalho, e eu não estou muito legal, não estou rendendo muito, eu sempre lembro de Deus falando, cara, você tem que honrar toda a autoridade debaixo da terra, você tem que honrar teu salário. Aí eu começo a render de fato, porque o cristianismo é de fato um estilo de vida. Um estilo de vida. E eu acho isso tão engraçado, que eu e a Bruna entramos num propósito aí muito, muito diferente, e eu todos os dias estou falando para Deus, Pai, hoje eu vou ministrar, me fala algo diferente, eu quero que aconteça algo diferente no meu dia. Só que na verdade Deus só mostra o que eu tenho que melhorar. Tipo assim, a gente abre um propósito, muitas vezes querendo que Deus rasgue o céu e mostre o sobrenatural, só que na verdade mostra o tanto que você tem que melhorar ainda. Tipo assim, no trânsito, às vezes a gente está aqui dirigindo, nem imagina, do nada a gente dá uma estressada. E é tão engraçado que o Espírito Santo na hora falou, opa, você não quer algo sobrenatural do teu dia? Quem sabe você não pode fazer o dia de alguém sobrenatural? Gente, o cristianismo, ele é o tempo todo isso. Você pensar antes no teu irmão do que é em si mesmo. Amém? E olhando já para essa parte da história de Davi na luta mesmo, a gente também percebe algo muito interessante nele, que é a forma que ele vê as coisas. Eu não sei como é que você costuma ver as coisas, só que depois que eu entendi que no reino do céu você é movido ao ouvir, não ao falar, não ao ver, as coisas começaram a se clarear muito na minha vida. Porque todas as vezes se a gente for uma pessoa pouco espiritual, a tendência é que a gente comece a olhar com as coisas com um olhar mais carnal. E todas as vezes que a gente olha para as coisas com um olhar carnal, a gente se depara, a gente para. Porque assim, enquanto todo mundo, homens de guerra, viu um homem forte, Davi ia lá na frente do cara e ficava afrontando ele, falava, poxa, o que esse incircunciso quer falar do povo de Deus? Ou seja, aonde está focada a tua visão, está focado também, está destinado a saber qual vai ser a tua reação. Quando Davi ele não via como as outras pessoas viam.
Pelo contrário, todo mundo ficou com medo, ficou recuado. Mas a forma que Davi, ou a forma que a gente olhar as nossas situações nos dias de hoje, vai falar muito de como a gente reage. Se a gente parar para pensar, hoje, quando a gente olha para a fé, cara, não tem como a gente agradar a Deus sem ter isso. E muitas vezes a fé não é pelo olhar. Eu tenho uma forma, eu consigo, ao contrário do que eu escuto às vezes, a fé é muito além de que você colocar o pé e Deus colocar o chão. A fé é aquela visão que te dá pelo ouvir, que você não está vendo o chão, mas você consegue confiar que tem um Deus que vai colocar o chão. Ou seja, você consegue imaginar. Eu não consigo ver uma fé como algo cego. Tipo assim, vou pisar aqui, Deus vai colocar um elefante aqui. Não, gente. Eu consegui imaginar que Deus é capaz de preparar algo. Eu não estou vendo o chão, mas a minha fé faz eu acreditar que Deus tem colocado algo sólido para mim. Amém? Glória a Deus. Então, nos céus, o olhar é pelo ouvir. Amém? Amém. E tem uma parte nessa palavra que eu acho muito interessante, que é a que mais mexeu comigo, que é: não tenha medo dos gigantes. Você já parou para pensar que todas as vezes que eu estou no Rede Jovens, eu tenho o costume de falar isso, que hoje em dia o que mais paralisa a nossa geração é o medo. Os jovens, o medo do hoje, o medo do amanhã, o medo de se amanhã eu vou ficar desempregado, o medo disso, o medo daquilo. E eu vou te falar uma coisa: o medo não vai parar de existir, vai estar aí todo dia. Só que o medo começa a se tornar um problema na nossa vida quando a gente coloca ele numa situação de influência nas nossas vidas. Gente, eu particularmente, todo dia, acordo com medo. Só que se eu for colocar o medo num lugar de influência, eu paro. Eu acho muito interessante que no início do ano aconteceu uma situação bem inusitada comigo, né? Eu até conversei com, eu estava no meu trabalho e meu chefe queria me colocar para outro setor. Só que eu já estava tão estabilizado no meu, que eu falei, cara, é uma oportunidade boa, só que vou trocar o certo pelo duvidoso. Aí eu lembro que eu até o pastor Ramon não está aqui não, né? Até um dia a gente ia andando, conversando, e eu falei, poxa, pastor, estou com uma oportunidade assim assado, mas, cara, eu estou meio pensativo, porque as coisas já estão fluindo tão bem. Aí, cara, é sério, se você estiver em dúvida de fazer uma coisa, converse com o pastor, porque no outro dia você vira o jogo da tua vida. É bizarro. Aí ele falou, cara, para de perder tempo, vai lá, que isso e aquilo, o cara quer te levar para outro lugar, faz isso. Aí eu falei, cara, eu orei, e falei, cara, eu vou. Aí, depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares, eu tive a oportunidade de crescer profissionalmente, eu tive a oportunidade de ver coisas e viver coisas que eu nunca imaginei. Mas se eu tivesse colocado o medo em lugar de influência na minha vida, eu tinha parado. E talvez hoje eu estaria só pensando nas histórias. Poxa, talvez se eu tivesse feito. Uma coisa que ele até falou para mim, cara, você é novo, vai lá, se der ruim vai ser pelo menos uma história para tu contar. E eu não... Eu não sei vocês, mas às vezes é muito melhor chegar lá na frente e você ter uma história para contar do que um arrependimento para você se remoer pro resto da vida, cara. Então, assim, não sei se de alguma forma você está precisando ouvir isso hoje, mas não seja movido pelo medo. Quando a gente se coloca na frente de um gigante, assim como foi Davi, duas coisas podem acontecer na sua vida. Ou você paralisa ou você é promovido. Quando Davi se colocou na frente do gigante, só duas coisas poderiam acontecer ali. Ou ele parava, e seria mais um na história, que não seria lembrado hoje, ou ele usaria aquela situação para ser promovido. Gente, eu tenho certeza que hoje, quando eu falei o tema da palavra, automaticamente na sua mente você já pensou em Davi. Porque todo mundo que derruba gigante constrói um legado. Não existe uma vez na história que alguém derrubou um gigante, seja lá qual foi o gigante, que um legado não começou a surgir depois disso. Hoje, eu acho até a pessoa mais incrédula da face da terra conhece Davi. E de alguma forma se espelha na história dele, consegue ver ele como motivação. Poxa, tô nem aí, vou ser que nem Davi hoje, vou matar meu Golias hoje, todo dia matando um gigante. Gente, isso aí não veio do nada não, foi por causa de Davi mesmo. E se a gente for parar para pensar, quando a gente derruba um gigante, um legado se levanta, e ele não se levanta para a nossa vida, um legado vai alcançar gerações e gerações. Como eu tinha falado aqui antes, um espírito de comunidade.
Quando a gente muitas vezes acha que um problema é uma guerra pessoal nossa, quando a gente derruba, ela vai abençoar os meus irmãos. Da mesma forma foi com Davi. A guerra individual de Davi foi entre o leão e o urso. A guerra de Golias não era uma guerra individual de Davi, era pela sua comunidade. E automaticamente, quando o gigante caiu, o legado se levantou, a sua comunidade foi afetada. Da mesma forma, quando a gente decide ser covarde, toda uma geração também é afetada. Se a gente for parar para pensar, a gente vive hoje frutos de legados que foram construídos lá atrás. Se a gente for olhar pelo menos a mulher do fluxo de sangue, quantas mulheres hoje em dia não têm sua vida edificada, não tem uma palavra que é lançada sobre a sua vida, porque um dia uma mulher decidiu quebrar uma barreira lá atrás. Um dia uma mulher decidiu quebrar um gigante, um legado foi construído. Talvez se hoje você decide orar para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, foi porque um dia um centurião decidiu fazer isso. Não foi do nada. Um dia um homem decidiu quebrar um gigante. A distância, decidiu quebrar a improbabilidade. E a fé dele fez algo surreal. E talvez se hoje eu oro para uma pessoa que está em outra cidade, uma pessoa que está em outro país, é porque um dia eu estou usufruindo de um fruto, de um legado de alguém. Ou seja, os seus gigantes de hoje, as suas lutas de hoje, o seu legado de hoje não vai ser para atingir a minha e a tua vida, vai ser para atingir de outras gerações. Amém? Se a gente for parar para pensar, Deus não faz nada que não seja intencional. E eu amo isso, cara. Esses dias eu estava até parando para pensar em umas coisas, né? Aí eu lembrei de uma fase bem complicada da minha vida, que foi principalmente a época que eu não me dava muito bem com meu pai. E eu lembro que todos os dias que acontecia alguma coisa, eu entrava no meu quarto e só falava: por que Deus é tão injusto comigo? Por que, poxa, sei lá, às vezes eu nem faço tudo isso para receber tudo isso. Só que é que nem eu disse, a forma que você vê as coisas, a forma que você se comporta diante das situações, vai gerar um comportamento em você. Talvez, é muito interessante, talvez naquela época aquilo era o meu gigante, e de fato foi o meu gigante, que depois disso começou a afetar outras pessoas. Eu acho muito interessante que toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar no encontro, que eu falo dessa história, toda vez alguém chega e me fala assim: poxa, João, não falava nem com meu pai, eu fazia isso, fazia aquilo. Ou seja, não há nada que você enfrenta hoje que não vai alcançar a vida de alguém. Da mesma forma a nossa omissão, da mesma forma a nossa negligência. Davi ele é um homem que ele pode ensinar a gente muitas coisas. Davi foi promovido, Davi errou, Davi se arrependeu e Davi continuou. E até hoje a gente lembra dele. Eu não sei vocês, mas eu nunca lembro de Davi pelo pecado dele. Eu sempre lembro dele com o impacto que ele tem na minha vida. Assim como todos os homens da Bíblia. Todos os homens da Bíblia foi dessa mesma forma. Eu não sei qual é o teu gigante, mas eu sei que você tem as ferramentas necessárias para lidar com ele. E eu sei que através da sua vida, outras vidas também serão impactadas.